pescador chamado Ogandi. Ogandi morava lá no oeste da África. E Ogandi adorava cantar. Ogandi cantava olhando o balanço das ondas do mar. Ô lelê, ô lelê, ô lelê, moçamba macarê. Ô lelê, ô lelê, moçamba macarê. Macanaê, macanaê, moçamba macaê. Ogandi gostava tanto do barulho do mar, das ondas do mar, que ele até dormia. Ele morava numa vila com sua família, lá na beira do mar, com a sua esposa Mazarembaba e seu filho Jabulani e o outro filho Gondilê. Eles eram tão felizes nessa vila, eles amavam brincar. Brincavam jogando água um no outro, brincavam fazendo castelos de areia. Eram todos muito felizes e aquela vila era cheia de cores, de vida, de alegria. Mazarembaba, a esposa de Ogandi, era uma excelente artista. Fazia lindas pinturas, enormes esculturas. Seus filhos amavam as esculturas que Mazarembaba fazia. E com o tempo foi passando e Ogandi começou a observar a vila. Observava e olhava. Tinha algo ficando diferente. Tinha algo mudando. A vila estava perdendo suas cores. Estava perdendo sua alegria. E Ogandi, muito preocupado com aquilo, também começou a observar que as pessoas já não contavam mais histórias. Nem uma avó, nem um avô, nem um tio, nem uma tia, nem mesmo Ogandi sentava mais com seus filhos, sua esposa, para contar história. E a tristeza foi tomando conta daquela vila. Os tambores já não tinham mais o mesmo som. A comida já não tinha mais o mesmo sabor. Então, Ogandi resolveu perguntar à vovó mais velha daquela vila, vovó Gogolelê. Vovó Gogolelê, o que está acontecendo com a nossa vila, vovó Gogolelê? As casas estão perdendo suas cores, as pessoas não têm mais alegria, só tem tristeza nessa vila, vovó. O que está acontecendo nessa vila, vovó Gogolelê? E a vovó Gogolelê: ah, meu filho, são as histórias, meu filho. É isso que está acontecendo nessa vila, meu filho. As histórias fugiram e fugiram lá para o lugar que não tem lua. Fugiram, fugiram. E Ogandi, muito triste com aquela resposta da vovó, não queria de jeito nenhum ver a sua vila daquele jeito. Resolveu ir atrás das histórias. Resolveu ir em busca das histórias. Decidiu que iria encontrar as histórias onde elas estivessem. E correu para casa, despediu da esposa e dos filhos, pegou água e comida e foi para a mata, que ficava nas montanhas atrás da sua casa. Entrou na mata, pisando com muito cuidado. Era um galho aqui, uma árvore ali, um cipó acolá, um tronco caído. E lá vai Ogandi mata dentro. De repente ele viu uns passos leves e rápidos. Ele parou para olhar. Prestou bem atenção. Era a Dona Lebre, que pulava de um lado para o outro, de um lado para o outro. Então Ogandi: Dona Lebre, ô
Ô, dona Lebre, a senhora não viu passar por aqui um bando de histórias, não? Elas fugiram lá da minha vila e desapareceram, e nós precisamos delas na nossa vila, dona Lebre. A senhora não viu, não? E a dona Lebre, Histórias? Que tipo de histórias? a gente falou, são histórias de todos os tipos, dona Lebre. São histórias de terror, história de medo, história de alegria, história de coragem, história de amor, história de vitória. São todos os tipos de vitória, dona Lebre. Aí a dona Lebre, Não posso te ajudar. Não sei teu telefone. Mas se você quiser, eu te conto uma história. claro que eu quero ouvir uma história, dona Lebre. Aí a Lebre começou. Era uma vez. Era uma vez. Essa eu esqueci, mas eu vou te contar outra. Era uma vez. Era uma vez. Era uma vez. Oh. Não, mas eu vou lembrar uma história para te contar. Era uma vez. Ai, eu esqueci as histórias. E agora o que eu vou contar para os meus netos? O que eu vou contar para os meus filhos? E começou a chorar. Aí o Gandhi falou, calma, dona Lebre, calma, não precisa ficar assim, eu estou em busca das histórias, eu vou encontrá-las, e quando eu encontrá-las, eu vou voltar daqui para trazer uma história para a senhora. Dona Lebre agradeceu muito, mas foi embora muito triste. E o Gandhi continuou sua viagem. Era pedra, era buraco, era pau, mas ele não desistia. Cipó, mas ele não desistia. E lá vai ele mata dentro, quando de repente o Gandhi pisa no rabo de uma serpente que... Quem ousa atrapalhar o meu sono? E o Gandhi disse, calma, dona serpente, calma. Eu estou em busca das histórias. A senhora pode me dizer onde elas estão? Histórias. Dona Serpente, eu sou o Gandhi, marido de Masarembaba, pai de Jabulani, Gondilê. Eu não quero saber quem você é. Eu não quero saber quem você é. As histórias estão muito mais perto do que o que você imagina. E agora, me deixa dormir, viu? E Dona Serpente voltou a dormir. Com essa conversa, o Gandhi ficou até animado. Continuou a viagem dele. Mais à frente, o Gandhi viu os galhos balançando por tudo que era lado. Os galhos balançavam. Observou bem. Parecia um macaco. Ô, senhor macaco, que bom que o senhor está aqui. Senhor macaco, eu estou precisando de ajuda. Eu estou procurando as histórias que fugiram da minha vila. O senhor viu se elas passaram por aqui? Eu não acredito. Você não tem nada para você fazer na vida, não? Você sabe onde que estão os seus filhos agora? O que eles estão fazendo? Você já deu comida para eles hoje? Você não tem nada para fazer, não? Você devia estar trabalhando. Você devia ter coisa mais importante para se preocupar. Ô, seu macaco, logo o senhor, tão inteligente, fala isso? As histórias são importantes para a minha vila, seu macaco. As histórias é que traz alegria para a minha vila, que traz cores para a minha vila, que traz alegria para o nosso coração. Logo o senhor fala isso. Aí o macaco fica meio sem graça e faz assim. É que, já me desculpe, mas é que já faz tanto tempo que eu nem me lembro quanto tempo faz. Que ninguém me conta uma história. Que eu não conto uma história para ninguém. Eu nem me lembrava mais disso. Então, seu macaco, o senhor pode deixar que eu estou em busca das histórias, eu vou encontrá-las, eu vou trazê-las aqui e vou contar uma história para o senhor. Uma não, várias. E aí o macaco agradece
e sai cabisbaixo, sai tristonho, envergonhado até, porque ele foi muito grosso com o Gandhi. E o Gandhi segue a viagem dele. Ele estava tão esperançoso, porque a cobra tinha dito que as histórias estavam mais perto do que o que ele imaginava, o macaco fez ele ficar triste. Mas ele continuou sua viagem e de repente ele ouve no meio do mato uns passos pesados, fortes, os passos fortes e uma respiração. Ele parou e ficou esperando o que poderia ser, quando de repente aparece a dona elefanta. Ô, Gandhi, é você! É você, né? Você deve ser o Gandhi. Todo mundo está falando de você na floresta. É você que está em busca das histórias, não é? Então o Gandhi, quando viu isso, ele ficou esperançoso. Ele falou, e a senhora vai me ajudar, não é mesmo? A elefanta. O Gandhi, eu sinto muito, mas eu não tenho como te ajudar. Eu não posso te ajudar, mas eu sei quem pode. Você vai procurar a águia voadora, que ela vai saber onde estão as histórias, porque ela é muito esperta, ela vê tudo, ela vigia tudo, ela toma conta de tudo, ela sabe de todas as coisas. E com certeza ela vai te ajudar. A dona elefanta foi embora e o Gandhi já ficou esperançoso com isso. Correu para casa, beijou a família dele e foi lá para a beira do mar, porque ele tinha visto a águia um dia voando por lá. Então ele correu para lá. Chegou lá, aguardou, esperou, até que... E lá no céu veio aquela águia imensa. E aí ele gritou, Dona Águia, eu estou precisando de ajuda. A senhora sabe onde são as histórias que fugiu da minha vila? E a águia, ô Gandhi, procura no fundo do mar. Elas devem estar lá. E partiu. E o Gandhi, mais que depressa, correu para casa e correu para a beira do rio de novo, do mar de novo, porque a águia havia dito para ele que era um golfinho que ia levar ele para o fundo do mar. Então, ele ficou esperando nada do golfinho aparecer. Aí o Gandhi brincava com os filhos olhando para o mar. O Gandhi trabalhava olhando para o mar. O Gandhi conversava com os amigos olhando para o mar. Trabalhava conversando com o mar. Comia olhando para o mar. Até que um dia ele viu se aproximar. Ele viu um vulto. Correu para a beira do mar. Era o golfinho. E aí ele falou, seu golfinho, a dona Águia me disse que o senhor vai me levar no fundo do mar onde estão as histórias. E o golfinho falou, monta aqui no meu ombro que eu vou te levar lá. Só que o Gandhi ficou apreensivo, ele nunca tinha feito aquilo, nunca tinha mergulhado. Então ele virou o vulto, encheu o peito de ar, montou nas costas do golfinho e o golfinho mergulhou. Quando chegou lá no fundo do mar, o Gandhi descobriu que ele podia respirar. E aí ele aguardou um pouquinho, vieram o rei e a rainha do fundo do mar. E a rainha falou, ô Gandhi, quanta alegria receber você aqui. Nós estávamos à sua espera hoje. Você está procurando pelas histórias que sumiram da vila, né? Pois é, elas vivem aqui embaixo com a gente, de todos os lados. E não só as histórias, também os espíritos dos nossos antepassados da vila estão aqui embaixo conosco. E aí o Gandhi ficou muito feliz com aquilo, né? Mas aí a rainha falou assim, ô Gandhi, eu sinto tanta saudade da vila que você podia trazer o presente de lá para nos deixar muito felizes aqui embaixo. E o Gandhi topou. Já sei, vou buscar um presente para vocês agora. E largou o rei e a rainha lá, eles voltaram para o reino da concha
encantada, e ele pegou o golfinho, chegou, ele montou no golfinho e voltou para a vila. Quando ele chegou na vila, estava todo mundo esperando por Ogandi. E aí Ogandi contou tudo o que havia acontecido lá no fundo do mar. E que o rei e a rainha queriam um presente. Mas Arembaba falou assim, já que a rainha quer um presente, eu já sei o que eu vou fazer para ela. Eu vou fazer uma belíssima pintura para ela, com as casinhas da vila, um grande oba-oba e o pôr do sol. E a Mazarembaba fez o presente e Ogandi passou a mão naquela pintura, correu para a beira do mar, o golfinho chegou, ele montou o golfinho de novo e tchum, foram lá para o fundo do mar, lá para o castelo da Concha Encantada. Chegando lá, o golfinho dessa vez nem foi embora, ficou esperando. Não demorou muito, o rei, mas a rainha veio e Ogandi entrou, eles começaram a conversar e Ogandi começou a contar a história para eles. E começou a contar a história da dona Lebre, da dona Elefanta, da dona Serpente, do senhor Macaco, dos animais da vila, das pessoas da vila, dos filhos dele, da família dele, que a rainha queria muito conhecer a família dele. Começou a contar histórias de todo mundo e foi contando história. E na medida que ele está contando essas histórias, os espíritos dos antepassados vieram se aproximando de Ogandi. E aí os espíritos começaram a contar histórias também. E o Ogandi foi ouvindo aquelas histórias dos antepassados que ele conhecia, história que ele nunca tinha ouvido falar, e histórias que ele conhecia um pedaço, não conhecia todo. E aí o Ogandi ficou cansado de tanto ouvir histórias, de tanta história que tinha. Aí a rainha falou para ele assim, Ogandi, vocês precisam continuar contando a história dos nossos antepassados na vila, que é para manter viva e acesa a chama dos nossos antepassados no nosso coração. Vocês precisam contar e recontar as histórias. E eu vou te dar um presente, que quando você esquecer das histórias, vou te dar essa concha, ela é encantada. É só você colocar ela no ouvido, ouvir o balanço da onda do mar, com todo o seu coração, que as histórias virão como ondas, se transformarão em palavras e espalharão por todos os lados, por todos os lugares. O Ogandi pegou aquela concha feliz da vida. O golfinho já estava esperando por ele, ele montou no golfinho e voltou para casa. Chegou na aldeia, na vila dele, reuniu todo mundo, foi uma grande festa, todo mundo querendo ver, ouvir história. Foi aquela grande festa, fizeram uma grande roda embaixo de um baobá. E ali começaram a contar histórias, e contar histórias, e contar histórias, e o Ogandi contou história. Chegou uma hora que ele falou assim, pronto, chega de história por hoje. E as pessoas, vidradas nas histórias que eles estavam contando, também começaram a perceber que as cores da vila estavam voltando, que a alegria na vila estava voltando. E então o Ogandi, as pessoas começaram, conta mais uma. Aí ele pegou aquela concha, botou no ouvido, ouviu o barulho do mar com todo o coração e vieram muito mais histórias. E ele contou muito mais histórias. Histórias que espalhou por tudo que foi dado. E as pessoas começaram a contar história também. Essa história foi se espalhando, as pessoas começaram a contar história também. Até que um dia começaram a pensar. Foi depois de Ogandi que as nossas tradições, as nossas histórias permanecem, dos nossos antepassados, permanecem acesa, permanecem viva e pulsantes nos nossos corações. Oh,